Boa noite, minha gente. Estamos voltando às nossas lives nesse período aí complicado ainda, de pandemia, de algumas restrições. E vamos aí esperar o nosso público, porque a nossa live de hoje vai ser muito especial com a filha de Adilson Couto, Marcela Couto. Então, desejar aí boa noite a todos os amigos que estão marcando presença aí, meu amigo J. Santos, Antônio, Jailson. Boa noite a todo mundo, iniciando essa live para parabenizar também o Salgueiro, o primeiro campeão pernambucano do interior de toda a história. Eu nunca pensei na minha vida em falar isso, né? E eu já tinha falado, inclusive, tempos atrás, que realmente eu não acreditava, eu iria morrer e não iria ver um clube do interior campeão pernambucano. Mas eis que aconteceu. E tudo isso, lógico, aconteceu porque não temos mais aquele campeonato pernambucano como antigamente, né? De 2 turnos, 4 fases, 3 turnos, 6 fases. Hoje em dia o campeonato pernambucano se resume a 2 mata-matas, né? E é justamente esse mata-mata que faz a diferença para que um time do interior possa conseguir, lógico, a questão do título pernambucano, que foi o Salgueiro que conseguiu. E que festa maravilhosa. Checando com os amigos aí se o som tá ok, todo mundo fazendo aí o positivo do som. Nossa convidada já tá por aqui e a gente vai convidar a Marcela. Reginaldo, um abraço para você. Matheus, Márcio, tá todo mundo entrando aí e a gente vai. Olha a nossa convidada organizando aí a telinha. Tá um pouquinho, eu acho que deu uma o enquadramento agora. Opa. Pronto. Eu só não sei se eu não tô conseguindo lhe ouvir, Marcela. Boa noite. Tá sem o som. Agora já deu um sinal de vida, mas não saiu nada. Não tá saindo o som. Um abraço pro Paulo. Um abraço para toda a rapaziada que tá entrando aí. Agora eu acho que começou o som legal. Agora eu acho que agora tá. Tô lhe ouvindo, mas não tá legal ainda o som. Eu acho que Ixi, deixa eu botar mais pra cá. Agora ficou. Agora, eu falo mais alto, não tem problema. Agora ficou espetacular. Tá cortando minha testa, bem que você falou. Aí você vai ter que encaixar mais um pouquinho para cima, né? Aê. De antemão, eu quero dizer que eu vou fazer uma live hoje com uma das mulheres mais bonitas do estado de Pernambuco, viu? Desça mais um pouquinho para enquadrar melhor. Olha que figura. Tá chegando Marcelo Cavalcante, meu amigo. Grande abraço para você. A rapaziada aí. Marcelo. Xará. Marcela Couto, filha de Adilson Couto. Eu não sei se eu já lhe falei, antes da gente começar realmente o papo aqui sobre o seu pai. Quando eu fui para a Rádio Jornal, aliás, quando eu cheguei na Rádio Clube, no início da década de 90, seu pai foi para a Rádio Jornal. Depois, quando eu cheguei na CBN, que era a JCCBN, eram equipes separadas, né? Era a equipe de Ralf Roberto na JCCBN e Adilson Couto na Rádio Jornal. Depois, o nosso querido Haroldo Rômulo faleceu, aí já ficou um repórter entrando na AM, na FM. Depois, meu grande amigo também, Yata Júnior, faleceu. E aí ficou o narrador também da JCCBN. Daqui a pouco estava todo mundo junto e misturado na JCCBN, na Rádio Jornal. Mas eu nunca tive o privilégio de fazer uma pista com seu pai narrando. Rapaz. Eu falei isso na rádio, a galera disse, você tá maluco? Não teve, porque era separado e quando juntou, não teve uma escala assim que tivesse... Eu inclusive disse isso até a Edson Peixoto, né? Eu fiz uma live com ele, que era o coordenador da época, mas era 2 pessoas que eu tive a chance, tive o espaço, mas não fui escalado, né? Foi seu pai. E outro que eu era louco, mas aí eu era mais adolescente, não estava em rádio ainda,
Eu teria muito prazer de ter feito uma pista para Jaime Cisneiros, que eu era muito fã na época que eu era pequeno, lá ouvindo a Rádio Clube na época, e o Jaime Cisneiros era sensacional. Mas eu estava vendo aqui o currículo de Marcela Couto, executiva de vendas. A pandemia afetou o seu setor? A pandemia afetou o seu setor? Completamente. É porque eu sou executiva de contas de hotel. Então, os hotéis que eu trabalho, a maioria deles tem o segmento voltado não só para lazer, mas principalmente para eventos, né, corporativos. Então, realmente complicou. Inclusive, eu pedi demissão para começar em outro hotel. Na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, estourou a pandemia, os hotéis fecharam e eu estou ainda desempregada, aguardando os hotéis abrirem. Atenção, meu povo dos hotéis de Pernambuco. Marcela está aí, dando sopa. Dando sopa, né, para trabalhar. Aliás, você pediu demissão para ir para um outro hotel e a pandemia acabou demitindo todo mundo, né? Na verdade, o hotel fechou. Ele fechou primeiro, ele tinha fechado para ficar um tempinho, só que ninguém imaginava, né, que ia chegar na situação que chegou. Então, ele ainda está fechado e não tem previsão ainda de retorno, né, de reabertura. A maioria dos hotéis já reabriu parcialmente, mas o que eu estava encaminhada ainda não. Ô, Marcela, você é jogadora profissional de hóquei sobre patins. Na verdade, não é profissional, né? Não, ele não é amador, é um esporte amador. É um esporte ainda amador? Não tem Isso. Profissionalismo ainda não? Não, aqui não. Não. Aqui a gente joga por paixão mesmo, né? Lá fora ainda que, quer dizer, aqui tem um outro jogador que recebe, né, uma ajuda do clube, né, que tem um patrocínio, mas não é assim como é lá fora, em Portugal, em outros países, né? Infelizmente. Aqui a gente só conseguiu, só não, né? A gente conseguiu a ajuda do governo do estado. Olha o currículo da moça, rapaz. Pentacampeã brasileira pelo clube português e 2 pelo Náutico. Quer dizer, 3 pelo português e 2 pelo Náutico. Campeã pernambucana 2 vezes. Não. Campeã pernambucana uma vez. Campeã pernambucana. Uma vez. Isso. Na verdade, acho que foram 2, eu nem lembro, porque faz tanto tempo que não tem pernambucano. 2 vezes. É porque tinha a Taça Cidade do Recife, então eu fui campeã pernambucana e também da Taça Cidade do Recife, que equivalia ao campeonato. Você foi 2 vezes terceiro lugar da Copa América pela seleção pernambucana ou brasileira? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Uma vez foi no Chile e a outra lá na cidade de Sertãozinho. Em Sertãozinho, São Paulo. Uhum. E foi no patrocínio ou a galera bancava mesmo vocês nessa... Não, eu tive sorte, que das vezes que eu fui era a confederação, junto com os patrocinadores que bancaram, mas já teve situação aí que as atletas tiveram que bancar o seu, aí eu tô fora, né? Eita, rapaz. E outra coisa, pra gente falar do hóquei também, tudo é caro, né? O patins, o material em si é um material que a pessoa tem que ter papel, né? Porque assim, o material agora está mais fácil de você adquirir, mas no início a gente mandava trazer tudo de fora, né? O meu mesmo, quando eu comecei, veio todo de Portugal. Então, além do material ser caro, ainda tinha que arrumar para trazer ele para cá, né? Tinha uma pessoa na época que vendia, mas assim, realmente o material não é baratinho, mas também dura uma eternidade, né? O patins, principalmente. Ô Marcela, vamos agora, eu queria fazer... Você já nasceu pernambucana ou nasceu no Rio? Porque o teu pai é de Petrópolis, né? Só um minutinho, é porque o negócio aqui tá caro. Organize que tem tempo. Deu uma travada aí, mas qualquer coisa eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe convidar... Não, já destravou aí. Mas fica à vontade aí. Deixa eu botar aqui. Peraí, que eu acho que aqui vai ficar melhor. Você quer que eu desconecte e conecte para você pegar uma posição melhor? Deu uma travada aí. Para a gente bater esse papo com Marcela Couto, filha do Adilson Couto. Tá igual um zagueiro que eu conheço. Tá igual um zagueiro que eu conheço, que ele tá meio empenado assim por um lado e para o outro, e deu uma... Eu vou fazer o seguinte, Marcela, eu vou seguir aqui com a live e vou lhe chamar novamente. Vai ficar melhor. Você
pega o posicionamento aí para a gente continuar a live sem quebrar aqui o tempo da live. E eu queria agradecer a todo mundo aí, ao Paulo, ao Wilton, Lucas, a rapaziada que está marcando presença aqui na nossa live com Marcela Couto, filha do Adilson Couto. E a gente vai perguntar sobre muita coisa. Eu anotei aqui muita curiosidade do Adilson Couto. A gente conviveu em algumas viagens. E se vocês quiserem também, gente, fazer perguntas para Marcela, a gente anota aqui também. A Marcela está falando no perfil do Adilson Couto, grau 10, que deu uma desligada do celular, mas ela vai ligar aí o celular tranquilamente. Para a rapaziada, pode deixar pergunta bem aqui, algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Rapaz, a rodada também do início do Campeonato Brasileiro dos nossos times. No meu palpite, que eu publiquei no Twitter. Assim que você tiver ok, viu, Marcelo? Você avise aí que a gente te chama normalmente aqui. Não sei se pelo perfil do seu pai ou pelo seu perfil, a gente chama aqui. A rodada, meu palpite, era que o Sport ia ganhar o jogo, que o Náutico ia ganhar o jogo e que o Santa Cruz ia perder o jogo. E a gente sempre lembra que palpite é palpite. E a gente entende que um vai ganhar e um vai perder pelo que a gente escuta, por formação de time, por vários aspectos, né, que a gente entende nessa situação do campeonato. E o Sport ganhou, o Santa Cruz empatou, me surpreendeu, até pelos desfalques, né, que o Santa Cruz teve nesse aspecto. E o Náutico foi a decepção, né, gente? Pelo amor de Deus, hein, Dalpozo? Tava vendo os gols que o Náutico leva, é só zagueiro correndo atrás de atacante, gol de bola parada. Os gols que o Náutico levou de bola parada contra o Avaí foram terríveis, né? Gols que a gente vê em pelada. Falhas gravíssimas, jogador livre dentro da área e por aí vai. Vamos chamar agora a Marcela para a gente falar. Deixa eu te achar aqui, Marcela, tá? Deixa eu achar aqui. Pronto, chamando para adicionar a Marcela. Rapaz, vamos falar aqui um pouquinho do grande Adilson Couto. Eu estava olhando aqui, rapaz, Adilson Couto faleceu aos 62 anos, no dia 28 de maio de 2009. 11 anos se passaram. Marcela, quem era Adilson Couto nos bastidores? Wellington, antes dele ser meu pai, né, antes de eu falar dele como meu pai, eu falo dele como pessoa, pelo que os amigos dele, né, falam ainda hoje. Meu pai era uma pessoa Deu uma travada. Agora totalmente voltou. do bem. Era uma pessoa de alto astral, era um menino. Meu pai era realmente uma criança grande. E coisas assim que você não imaginava, de eu chegar em casa e ele estar na janela, morrendo de rir, se escondendo, e eu venho saber que ele estava jogando água pela janela no zelador do prédio, né? Daí você tira. Então, assim, meu pai era super brincalhão, era uma pessoa totalmente do bem, que adorava a família, adorava os amigos e que era apaixonado pelo trabalho dele. Ele era bom, né? Ele realmente gostava, amava e se dedicava muito ao que ele fazia. Por isso que eu me emociono aqui quando falo dele, sempre. A conexão tá um pouquinho ruim, mas vai melhorar. Deu uma limpada Oi? aí. Não tô te ouvindo. A conexão deu uma Eu não tô te travada. ouvindo, Wellington. E eu tô lhe ouvindo. Aí eu vou consultar aqui meus Não amigos tô te ouvindo. que estão assistindo a live para ver se o problema é na minha conexão ou na conexão da Marcela. E a galera vai responder aí na telinha pra gente descobrir aqui onde é. Eu vou retirar a Eu não tô Marcela te e ouvindo, voltar. Wellington. Peraí, tá? Deixa eu resolver aqui. Deixa eu remover a Marcela. E aí, galera?
Eu vou reconvidar aqui a Marcela. Beleza, Fernando? Deixa eu convidar ela novamente para a gente aqui seguir com a live, para a gente continuar. E começou forte nessa essa primeira pergunta, né? Porque ela acabou se emocionando nesse aspecto. Boa noite a toda a galera que está entrando aí. Estamos a entrevistar Marcela Couto, filha do grande narrador esportivo Grau 10 Internacional, Adilson Couto. Estou chamando novamente. É isso, Neto. Já desconectei e estou reconectando para ver se a gente consegue uma conexão melhor com a Marcela Couto, que é uma grande jogadora de hóquei sobre patins, rapaz. Uma grande torcedora do Náutico, a gente vai falar já já. Um abraço pro Eládio, Altemir, Jackson, a rapaziada que está entrando aí. Pronto, eu vou cancelar e chamar novamente Marcela para a gente continuar aqui esse bate-papo. Olha, gente, Adilson Couto nasceu em Petrópolis, começou no rádio em 1967. Eu acho que eu já estou te ouvindo, Marcela, e já estou te vendo. Tá me ouvindo bem agora, né? Deu uma travada geral aí, que a gente vai resolvendo. Eu estava vendo aqui, teu pai, quando começou em rádio, 1967, 6 anos depois eu nasci. Eita, olha aí, ó. Essa geração, né? Que realmente, que o rádio faz essa coisa bonita, né? Eu trabalho com quem eu via. Agora, eu queria perguntar a você o seguinte: quando é que você se tocou que meu pai é narrador esportivo? Você lembra? Você tem essa lembrança? Com que idade? Teve noção do que ele fazia? Olha, de criança eu não me lembro não. Só me lembro que uma vez, foi a primeira viagem que eu me lembro que eu fiz de avião, que ele foi para o Rio, teve algum jogo e ele me deixou na casa dos meus tios em Petrópolis. Então eu lembro que ele foi narrar um jogo, mas eu não entendia. Eu comecei a ter consciência mesmo das viagens, né? Que não era só viagem para trazer presente, né? Que ele passava, principalmente Copa do Mundo, que ele passava 40 dias fora. Eu acho que foi na Copa do México, porque em 86, porque ele viajou e eu não gostava de futebol, mas eu queria dizer que estava assistindo o jogo, né, do Brasil. E foi uma decepção terrível, porque eu me lembro que eu piquei um balde de papel, né, de jornal, que eu queria fazer uma festa, jogar pela janela, né, aí Zico perde aquele pênalti, aí eu virei o balde pela janela, fui dormir, aí é que eu passei a odiar mesmo futebol, não gostava. Ô Marcela, um passarinho me cantou, olha, passarinho buzinando hoje, ele mandou até um abraço para você, André Luiz Cabral, que você começou no patins, porque Adilson Couto trouxe um patins da Coreia, foi assim que começou a tua paixão? Como foi essa história? Ele sempre pedia, né? Quando ele ia, principalmente para a Copa, ou o lugar que ele passasse mais tempo, a gente sempre escolhia um presente, né? Alguma coisa. E eu queria, porque queria um skate. Não era patins. E ele foi para Seul, né? Para a Coreia, e trouxe um skate e um patins. Aí eu botei o patins, já levei umas quedas, assim, normal, mas me apaixonei. Aí eu fiz, nem lembro que fim levou o skate, mas o que eu gostei mesmo foi o patins. E aí começou a minha paixão. Adilson teve 2 filhas, né? Sim, tem eu e minha irmã. A sua irmã, Patrícia. Qual é a mais experiente? Ou a mais nova? Ela é mais velha. Eu tenho 44, ela tem 47. Não tenho frescura, não. Eu não quis usar a palavra velha. Não disse a mais experiente ou a mais nova. Mas a mais ligada a ele era você ou as duas igualmente? Depende. Eu acho que era igual, mas de formas diferentes. Minha irmã era aquela que sentava com meu pai para tomar cerveja, que contava dos namorados, né, da vida particular. Ela era mais chegada com ele assim. E eu já era mais de falar do trabalho, de futebol, de palhaçada, assim, de dar risada. Então, as duas eram muito chegadas, mas de formas diferentes. Você tem uma coisa parecida comigo, é bem humorada. Tem umas sacadas no Twitter, tira umas ondas também, a galera fica com raiva,
Mas é assim, eu acho que negócio sério demais não me entra esse negócio de sério. Sério, não, rapaz, o cara tem que dar uma pitadinha de humor, o torcedor fica com raiva ali, fica com raiva aqui, mas no outro dia ele vê que você faz também com outro time, e assim vai, né, Marcela? Deixa eu ver uma coisa, você, sim, aí você estava falando que o teu pai estava jogando água no, que deu uma cortada No lá. zelador do prédio. Água no zelador do prédio. Ele era assim também na rádio, brincalhão, rapaz, era impressionante. E o Adilson, nesse período já, antes da morte dele, Adilson também estava. Porque tem tanta coisa para perguntar aqui, mas eu vou chegar onde eu queria perguntar agora. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Ele gostava muito de cachorro, né? Ou não? Ele gostava de todos os animais. Minha mãe ficava pé da vida, porque a gente morava em apartamento e volta e meia ele aparecia com uma tartaruga, um papagaio, num apartamento, né? A gente já tinha cachorro e minha mãe fazia, Dilson, onde é que a gente vai botar essa tartaruga? Ele, não, mas ela bota ela numa bacia, né? Eu, pai, pelo amor de Deus, uma bacia, porque ela é pequena, mas ela cresce. Como é que eu vou criar uma tartaruga numa bacia? Tô doido. Aí, quando ele alugou uma casa lá em Maria Farinha, né, que passou, sei lá, mais de 10 anos alugada, aí era pronto, né? Porque tinha cachorro, galinha, mais de 50 passarinhos, a tartaruga, e por aí vai. Rapaz, eu precisava saber disso ele em vida, que eu ia tirar muita onda com ele, viu? Agora, eu lembro que o pessoal na rádio, jornal, brincava muito com ele por causa do cachorro, que ele ganhou, um grandão, que estava ruim de cuidar, queria dar o cachorro, não sei o que danado foi. A galera brincava muito com ele lá na rádio sobre isso. Eu não sei qual foi esse cachorro. Assim, querer dar cachorro, acho meio difícil, porque a gente infelizmente, teve que dar. Eu sou totalmente, absolutamente contra, mas não tinha condições. Era um casal de pastor alemão, que a gente tinha, pastores alemães que a gente tinha, e tinha um husky siberiano também. Não bastasse, né? Ele trouxe mais um cachorro. Só que quando ele faleceu, a gente precisou devolver a casa. Então a gente ainda segurou uns 8 meses de aluguel da casa só por causa dos cachorros. Aí o husky foi mais fácil porque era filhote, mas os pastores, como já eram adultos, e a gente já tinha 3 cachorros no apartamento, a gente conseguiu, graças a Deus, dar, né, os cachorros, mas, nossa, foi terrível, terrível mesmo. Você puxou você puxou ao seu pai de criar cachorro, gato. Eu tô vendo ali, aquilo é de pelúcia ou é de verdade atrás de você? Não, é de verdade. E eu jurando que era um gato, é um cachorro. Ai, meu Deus. É um cachorro. Não, é um cachorro. Ele já saiu, Ele vai ficar perturbando aqui agora. Tá me chamar. Até derrubei o negócio aqui. Você tem só esse? Tenho mais uma, mas ela tá no meu quarto, tá enrolada no... Não sei se ela vem. Chica. Não é daquela que rasga o colchão da cama, não, né? Então, ele rasga colchão, parede, o que você imaginar da minha casa, porque aqui ela tá disfarçada, né? Que você tá vendo um pedacinho. Mas se você caminhasse aqui pela casa, você ia ver tudo destruído por causa deles. Ô, Marcela, qual era a música que teu pai curtia, rapaz? Ele gostava de tudo um pouco, mas ele gostava daqueles... Eu não sei se sei lá, se é brega romântico, um Vando da vida. Gostava de pagode, de samba. Zé Augusto, Vando. Gostava também. Essa galera aí. Mas ele gostava de um... Mas na folga você flagrava ele tomando uma cervejinha, vindo o quê? Mais ou menos isso. Eram esses brega mais antigos e gostava muito de pagode, de samba. Ah, tá. Filme Adilson Couto assistia ou não curtia muito filme? Assistia e era um saco, porque eu não gosto muito de filme. E aí ele chamava no quarto, né? Quando chegava, vem cá, oi, pai. Não, porque esse filme é muito bom, não sei o que, massa, legal. Aí ele, porque o filme, não sei o que, pai, deixa eu vir pro meu quarto, né? E ele ficava lá falando do filme, meu Deus do céu. Rapaz, mas é engraçado, né? A gente reclama de umas besteiras, mas depois que a gente perde, meu Deus, como eu queria que ele me chamasse de novo para me perturbar assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que começou a tua paixão pelo Náutico? Foi Adilson indo narrar jogo do Náutico, você começou a acompanhar ou foi amizade da escola? Não, nenhum nem outro. Como eu te disse, eu não gostava de futebol, realmente não gostava. E só que eu gostava muito de arrumar uma confusãozinha, né? E aí uma vez... Mas por quê? Confusão por quê, se você não gostava? Porque eu queria
me meter num assunto que eu não sabia. Ah, tô entendendo. Então, tinha dois amigos meus brigando, discutindo mesmo, um dizendo que o melhor era o Santa e o outro dizendo que o melhor era o Sport. E eu cheguei, eu queria participar da situação, mas eu não entendia nada de futebol, não sabia qual dos dois era melhor. E, por acaso, um outro amigo meu desceu, né, no prédio, né, chegou na hora, e eu falei, né, o Geraldo, vem cá, quem é melhor, Santa ou Sport? Aí, nenhum dos dois é o Náutico. Eu fiz, então eu sou Náutico. Aí, sou Náutico, porque o Náutico é melhor. E aí eu dizia que era Náutico, mas eu não sabia. Se me perguntasse qualquer coisa do Náutico, eu não sabia nada. Só sabia as cores porque minha mãe já gostava do Náutico. E aí, uma vez, um jogador do Náutico, que morava no meu prédio, é, se esbarrou comigo, com meu pai, assim, lá no prédio, e ele me apresentou. Meu pai apresentou, essa é minha filha, ela é náutica. Ele é náutico, então eu vou dar uma camisa do Náutico para ela. Aí eu, que legal, né? Aí ganhei a camisa e eu queria ir pro estádio só para usar a camisa, mas detestava futebol. Só que aí, depois que eu fui pro estádio, que eu sentei, eu fui para as cadeiras, né? Mas que eu sentei, que eu vi um jogo de futebol, que eu vi o Náutico, nossa, aí me apaixonei. Aí Já puxou o NAUTICO na primeira vez? Já, puxei tudo, aprendi tudo, eu era doente, o Wellington era doente. Hoje eu gosto muito de futebol, antes eu era doente. Se você me perguntasse, sei lá, a escalação do Criciúma, eu ia falar tudo. Eu voltava do colégio, de ônibus na época, né, pirralha, eu voltava correndo, levava queda na rua, para assistir todos os programas de futebol que existissem até à noite. Tudo que tinha de programa de futebol eu assistia. Bom, ontem foi o Dia dos Pais, né? Eu ganhei uma caneca aqui dos meninos para fazer a live do YouTube. Tá ao contrário, né? Eu vou ter que fazer uma caneca. Tudo, o banner é ao contrário, eu vou ter que fazer tudo ao contrário só para live, né, Marcela? Para sair certinho. Né? O meu nome tá ao contrário lá também. A caneca do YouTube. Deixa eu ver. H2O, tô viciado em H2O, esse refrigerante. Fechar um patrocínio com H2O, qualquer dia desse, vamos botar aqui na tela. Marcela, isso quer dizer que se você é náutico, teu pai era náutico ou já veio com o time dele lá do Rio? Não, muita gente me pergunta, eu até já respondi lá no perfil dele, que eu fiz para ele, mas não adianta, que as pessoas sempre perguntam, sempre perguntam. E é engraçado porque eu já ouvi de torcedores dos três times que ele era torcedor de cada um dos times ou do time contra. Não, ele gritava muito mais alto o gol do esporte. Não, porque a filha dele é náutico, né? Ele era náutico. Ele não era nenhum dos dois, ele era santo. Teve um cara que me disse, ele me contou que ele era santo. Pô, que legal. Mas meu pai, ele nasceu em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, e ele era torcedor do Flamengo. Só que quando ele veio para cá... Eu não sabia, você tá dando... Eu não sabia, eu trabalhava com ele lá e não sabia que ele, no começo de carreira, era Flamengo. Ele é como meu avô, né? Mas era coisa de menino. Ele tinha um carinho pelo Flamengo. Mas ele era tão profissional, que mesmo quando jogava contra o Flamengo, qualquer time daqui, não interessa se fosse dos grandes, pequeno, não interessa, qualquer time que jogasse contra o Flamengo, ele torcia pelo time de Recife. Só se o Flamengo jogasse com um time que não tivesse nada a ver com os times daqui, né? Então ele realmente sabia separar. Eu não conseguiria, mas ele conseguia fazer isso legal. As sacadas que a Adilson Couto tinha, dá licença, outras sacadas que ele tinha na jornada esportiva, ele criava como? Era na rádio mesmo, com os colegas, ou perguntava às vezes a vocês, pedia alguma sugestão, alguma coisa, não? Não, pelo menos assim, para mim, nunca perguntou, não. Ele já chegava assim com alguma coisa nova, e eu que escutava, né, a narração, percebia, né? Eu fiz, essa aí é nova. Vai pegar, quando ele teve um infarto, né, bem antes, né, dele falecer, ele teve um infarto e ele voltou, se não me engano, foi para narrar o jogo Brasil e Bolívia, eu acho, né? Foi um jogo da seleção. E foi aí que ele inventou o negócio do coração faz tum, 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 tum de alegria, né? E aí que começou esse bordão também. Mas os outros eu não sei de onde ele tirava, não. Acho que ele inventava mesmo. Mas isso é interessante. Eu até conversei com um amigo nosso essa semana dizendo o seguinte, olha, narrador de futebol, ele tem que criar o jargão dele, porque só bateu é gol, todo mundo faz.
Eu acho que o Jaime Cisneiros tinha o Adivinha, adivinha o nome dele. Aquele narrador famoso do Rio de Janeiro, que lindo! Quando acontece um gol. E assim eu acho que cada um tem que ter o seu jargão, porque bateu é gol, eu faço, você faz, qualquer um faz, né? Eu acho que tem que ter o dom. Eu faço não, viu? Faz, bateu é gol. Você já fez muitos gols. É verdade. Sim. Aliás, você tem mais títulos que Pipico. Você mesmo escreveu lá no seu. Tenho. Torcedor do Santa queria me matar. Gente, é brincadeira isso. Relevem, pelo amor de Deus. Não, não levem a vida tão a sério assim, não. Não tô faltando com respeito com ninguém. É brincadeira e todo mundo brinca também ali quando meu Náutico perde. Eu já fui campeão interclasse. Também tenho mais um título do que Pipico. Tá vendo? Ô, Marcela, seu pai, uma vez eu viajei para a Rádio Jornal viajou, a Rádio Clube viajou e a gente ficou tudo no mesmo hotel lá e desceu para jantar. Isso foi a primeira vez que eu tive um contato assim com a Adilson na hora do jantar. E aí a gente vai rir um pouquinho agora, né? Porque vem o jantar, futebol vai, jogo vem, jogador presta, jogador não presta, aquela conversa de radialista e de repórter. Vem a hora da sobremesa. O que é que teu pai mais gostava? Pudim, eu acho. Ah, olha aí. Eu trouxe o pudim aqui só para lembrar disso, porque a Adilson perguntou ao garçom lá, disse, tem pudim? Aí o cara disse, tem. Ele disse, onde? Aí o cara disse, eu vou trazer. Aí veio o carrinho, aí tinha metade de um pudim. Metade de um pudim. Ralph de Carvalho tirou uma tirinha, Roberto Queiroz outra tirinha. Eu não quis pudim, escolhi outra coisa. E o cara olhou para o teu pai e disse, 2 pedaços ou um? Aí a Adilson Couto disse, então deixa ele todo. Ele conseguiu comer meio pudim, Marcela. Com certeza. Eu Se acho tivesse em casa, ele comeria tudo. A glicose deve ter ido lá para 1900 e me esqueci. E ele era diabético, viu? Ele não podia, não. Eu não sabia, mas comia meio pudim, criatura. É gostar de pudim. Você não tem noção que ele fazia em casa. Em casa, assim, a gente falava, não, vamos ajudar, né? Porque a família precisa ajudar. Não adianta você proibir uma pessoa da casa e todo mundo ficar comendo doce na frente. Então, a gente fez, não entra mais doce. Ninguém traz doce. Se quiser comer doce, come fora de casa. Mas não adiantava, porque ele comprava e trazia. Entendeu? Ele não parava, não. Ô, Marcela, agora, outro vício que seu pai tinha, que todo mundo reclamava com ele, era o danado do cigarro, né? Vocês não davam um cascudo nele, não? Como é que era? Olha, eu já peguei brigas assim. Eu nunca fiquei muito tempo sem falar com meu pai. Só uma vez que a gente saiu no tapa, literalmente, por causa do meu sobrinho, que era pequeno. E depois eu conto aí o que ele fez para que eu fizesse as pazes. Mas eu brigava muito. Todos os dias eu brigava com meu pai por causa de cigarro. Eu odeio cigarro, odeio. Isso matou meu pai. Entendeu? Odeio cigarro. Independente disso, eu não gosto do cheiro. Eu odeio. E ainda trouxe isso para o meu pai, né? O enfisema, que foi a causa da partida dele. Então eu não suporto. Então eu realmente brigava muito com ele. Quando, uma semana antes dele falecer, que ele teve pneumonia, né? E ficou uns 15 dias afastado e retornou. Tinha parado de fumar, parado assim, né? Diminuído muito mesmo, a voz estava mais bonita. E a gente conversou com ele, né? E ele fez, não, eu quero a ajuda de vocês, eu quero parar de fumar. E nossa, foi a melhor notícia que ele me deu. Mas não deu tempo, né? Então, quem estiver assistindo aí, que gostar de fumar, beleza, mas se você não consegue parar, tenta diminuir, procura ajuda, porque realmente quando você tenta, pode ser que seja tarde demais, né? E ninguém quer perder ninguém por causa disso. O cigarro matou Adilson Couto, levou também Jaime Cisneiros, levou também Yata Júnior. Inclusive, a coincidência é essa geração do cigarro, né, Marcela? Hoje em dia eu tava olhando, meus primos não fumam. Minhas tias fumaram, não fumam mais. Eu não lembro de alguém da minha família. Eu acho que só tem um primo que ele fuma. Mas ainda tem uma galera que insiste no danado do cigarro. Eu brinco com quem fuma, né? Temos aí colegas repórteres que fumam ainda. Boris, que é da geração também Adilson Couto.
Igor Moura, que é novinho. Conterrâneo, né? Eu disse, Igor Moura, que é novinho, eu disse, meu amigo, qual é o prazer em chupar fumaça? Me explique. É brincadeira, né, mano? Fumaça é brincadeira, né, rapaz? Mas eu queria agora saber de você curiosidades do teu pai, que a gente não sabe. Vamos Aí lá. é a surpresa para você falar pra gente aí. Me surpreenda curiosidades dele assim. Já que eu falei que a gente brigou aí uma vez, de Hum, sair no tapa mesmo, já era adulta, não era criança, não. Eu não lembro exatamente o que foi. Eu sei que foi alguma coisa com meu sobrinho era pequeno, pegou um óculos meu, aí eu fui brigar com meu sobrinho na hora que meu pai chegou, e meu pai só me viu segurando ele, mas eu não ia bater, nem ia fazer nada, né? Mas ele pegou, aí veio brigar comigo, aí eu levantei a voz e foi aquela cachorrada, a gente saiu no tapa mesmo. Aí eu me tranquei no quarto, minha mãe chorando, foi uma loucura lá em casa. Fiquei revoltada. E aí, a melhor forma de irritar meu pai era não falando com ele, né? Porque era o famoso dois bicudos do se beija, né? Eu fiz, então pronto, eu não falo com ele. E aí minha mãe fazia, vai falar com seu pai, ele chorou, e não sei o que. Eu fiz, ele não chorou na minha frente, vai morrer desidratado, mas não vou. Eu fiquei 3 dias sem falar com ele. E no terceiro dia, né, quando eu cheguei, eu não lembro se eu, acho que eu trabalhava já na época. Eu sei que eu cheguei em casa, e ele estava na sala, ele virou assim, jurando que eu ia falar, eu virei a cara e fui pro meu quarto, né? Poderosa, não vou falar. E quando eu abri a porta do meu quarto, eu vi que tinha um CD na minha cama, né? E eu, que isso, né? E tinha lá a assinatura dele, né? Eu peguei, tranquei a porta. Óbvio que eu não ia dar o prazer para ele saber que eu ia ouvir CD, então eu botei o fone, botei o CD Foi, foi, para saber foi, o que era foi na primeiro. época do. Foi na época. Oi? Não entendi. Pausou aí porque Agora eu acabaram tô ligando ouvindo. para. Ligaram pro celular e destravou o iPad, ó. Foi uma junção aqui meia. Minha Nossa Senhora do Céu. Sim, mas era na época do Discman ou não? Ou já foi mais moderno? Eu não lembro, eu sei que eu tinha um som enorme dentro do meu quarto. Ah, Eu tá. morava no meu quarto, né? Só que aí eu botei o fone, né, e fui ouvir. E aí, quando eu fui ouvir o CD, lá vou eu de novo. Quando eu fui ouvir o CD, eu vi que ele tinha mandado gravar. Eu não sei se foi Rufino ou Berg, eu não lembro. Eu sei que ele mandou, pediu para alguém da rádio gravar um CD do Náutico com uma narração e uma música do Náutico. Uma narração e uma música do Náutico. E aí, óbvio, né? Não tinha como eu não falar com ele. Então a gente fez as pazes. Eu até mandei fazer, acho que umas 4 cópias desses CDs. E eu dei para algumas pessoas. Eu me lembro que eu dei para Dr. René Pontes. Eu dei para. Ai, meu Deus, esqueci. Meu Deus, Dr. Paulo Azevedo, que era náutico. Dei para algum amigo meu. Eu sei que foi assim, uns 4 CDs só. E ninguém mais tinha. E todo mundo enlouqueceu com esses danados desses CDs. E eu não A, tenho mais esse CD. a Amandinha tá dando um carão em você aí. A Amandinha tá Eita, dizendo, é porque eu não, se eu parar para ler, eu tô vendo aqui minha prima, ela tá dizendo, Raquel. como é que você não avisa que vai fazer uma live? Mas ela avisou. Aí. Ela me acompanha todos os dias, fala comigo todos os dias. E, Amandinha, beijo, Amandinha. e um colega aqui rapidinho perguntou seu time. Eu não saber o seu time tá desatualizado, né, não, sei lá. Tá, então Tá, ele não é tá. meu colega, né? Ele deve ser fã do meu pai, né? Mas não é meu colega. Eu sou náutico. Faculdade, trabalho, essas coisas. Lá vem a filha de Adilson Couto, era assim ou não? Ó, até hoje. Assim, claro que, como ele era de rádio, as pessoas não conheciam dele fisicamente, né? Algumas pessoas conheciam, mas não era todo mundo que conhecia. Mas tem muita gente que quando me apresenta para alguém, sei lá, uma pessoa que não tem nada a ver, nem gosta de futebol, essa aqui é minha amiga Marcela, sabe de quem é filha? Ela é filha de Adilson Couto. Às vezes a pessoa fala, tipo, quem é Adilson Couto? Porque a pessoa não gosta, não sabe nada de futebol. Mas as pessoas costumam me apresentar como a filha da Adilson Couto, e eu tenho o maior orgulho disso. Você discutia futebol com ele? Por exemplo, você tá ouvindo lá, o Náutico perdeu, mas pai, como é que é? O time perde daquele jeito? Tinha esse diálogo em casa? Sim. Sempre que eu chegava, se ele tivesse em casa antes de mim, eu ia, né, no quarto dele. Primeira coisa, chegava em casa, dava boa noite por alto com todo mundo, ia direto pro quarto dele para a gente falar de futebol. E se fosse o contrário, né, se tivesse jogo, como ele era o último a sair, ele chegava depois. Então ele dava boa noite para casa e vinha para mim para
conversar de futebol. A gente falava bastante mesmo. O Silvério brincava muito com o Adilson Couto e eu não tinha atentado ainda. Uma vez a gente pegou um táxi e o Silvério ficou falando assim. Adilson foi sentado na frente, né? Do lado do taxista e eu atrás com o Silvério, né? E eu não percebia que se você falasse baixo, o Adilson não ouvia, não era, Marcela? Ele já estava com a situação. Porque por conta do fone de ouvido, do barulho, ele ficou com um pouco de Um surdez, déficit. acho que era acho que era no esquerdo, alguma coisa assim. Então, tanto que quando ele narrava o jogo, ele tinha mania de apoiar o. Não narrando, né? Mas na hora que o repórter falava, ou se era para ouvir alguma notícia, ele apoiava a mão assim no fone. Aí eu só Tá aqui, percebi, por sinal. eu só percebi isso, você vai mostrar tudinho já já. Eu só percebi isso porque quando a Adilson sentou num táxi, o velho brincalhão, e o taxista perguntou, olhou para trás e disse, onde? A gente ia pro estádio, lógico, para transmitir o jogo, né? Sim. E Silvério, bem sério, disse, motel. Aí o cara olhou assim, ficou olhando pro teu pai, e o teu pai não tinha escutado. E eu pensei que ele tinha escutado, né? Aí o taxista olhou para Adilson Couto disse, Caio Martins. Aí eu disse, Adilson, tu viu o que o Silvério falou? Ele, hã? Aí foi que eu percebi que se falasse baixinho. Mas era apenas uma curiosidade pro ouvinte, pro nosso querido amigo que está assistindo a live com Marcela Couto aqui. Bom, você tem tem as lembranças do seu pai, né, aí, né? Vai mostrando pra gente aí. Vai mostrando pra gente. Eu tô segurando aqui o negócio que parece uma coisa, tava tudo certinho, o negócio soltou todinho aqui, mas dá pra mostrar. Seu rosto já tá naquele nível do queixo, viu? Aqui assim. Eita. Tá vendo? Agora tá ok, vamos lá. Eu tenho aqui, assim, muitas coisas ficaram na casa da minha irmã, né? Da minha mãe, e depois, quando minha mãe faleceu, minha irmã continua lá. Então, assim, os troféus, os quadros com diplomas, né? Tá tudo lá. Mas eu fiz questão de ficar com a bolsinha dele que ele levava para o trabalho. E dentro da bolsinha dele tinha aqui o fone, né? Que ele usava. Tá funcionando, testei um dia desses. Quando dá saudade, de vez em quando, aí eu tiro as coisinhas para limpar. Tem aqui o cronômetro, que ele usava também, da época. Esse aqui ele comprou e foi em alguma Copa do Mundo que ele comprou. E no dia que ele teve um infarto, eu não lembro o ano direito, mas no dia que não lembro, mas no dia que ele teve um infarto, ele entrou no meu quarto umas 3 vezes para mostrar esse danado desse cronômetro, que ele já tinha mostrado. E foi aí que eu percebi que ele não estava muito bem, né? Porque ele chegou, olha, esse aqui é o cronômetro que eu comprei lá, não sei o que, lá eu vou inaugurar amanhã. Aí eu fiz, eu sei, pai, você já mostrou esse cronômetro, eu vi, né? Aí ele, tá bom. Aí saí, aí voltou de novo. Aí na terceira que ele veio dizendo que tava com dor no ombro, aí eu já me liguei que tinha alguma coisa errada, né? Inclusive, se eu ia sair naquele dia, do nada, eu sou muito sensitiva com essas coisas, e do nada eu mudei de ideia. Já tinha combinado de sair e mudei de ideia, falei, não vou sair. E se eu tivesse saído, com certeza minha mãe não ia conseguir fazer com que ele fosse para o hospital e ele teria partido bem antes. Você está mostrando aí, para explicar a galera, você está mostrando o kit que o radialista tem e leva para o estádio. A bolsinha com cronômetro, fone, vai mostrando mais, vá. Aí aqui tem, agora eu não sei, né? Porque isso aqui é da época dele, 2009. Isso daqui é um caderninho, um negocinho que tem, deixa eu ver se dá para... Os Tinha as comerciais. anotações dos comerciais que ele fazia, né? De patrocinadores e tal. E aqui tá tudo intacto. Por quê? Eu vou explicar para a galera, Marcela. Isso aí o seu pai levava. Hoje em dia já está tudo gravado. Hoje em dia você não lê mais o comercial, né? Hoje em dia você dá escrete de ouro, aí já entra o comercial com a voz do narrador. Então hoje em dia já se evita mais chama caixetinha de publicidades. Pronto, então ele ainda está comigo aqui. Ainda não, vai ficar. E aqui era o rádio dele, o rádio de trabalho dele, que ele adorava. Ele tinha 2, na verdade. Esse é bom. Né? Esse rádio é show de bola, esse rádio. Ele é antigão, mas tá aqui, tá funcionando, tá perfeito. Inclusive, aguenta baque, viu? Rapaz, eu tenho pavor de derrubar esse rádio, porque já viu que eu sou desastrada, né? Tinha 2 negócios preparados aqui e eu derrubei os 2, daí você tira.
Aí, quando eu abro, geralmente eu abro em cima da mesa, com nada por perto para derrubar. Eu já tô até tirando a água daqui de perto para não derrubar no rádio. Troquei as pilhas, né? Porque se você não mexe muito, ela É. enferruja. E o outro rádio desse daqui a gente deu para o Dr. Paulo Azevedo, que é grande advogado, né? O pai do amigo Botelho. E ele era muito amigo do meu pai, né? Ele Pedro Silva, eu posso dizer que era um. Não sei se tinha algum outro amigo assim tão próximo, né, que ele considerava, mas ele sempre fazia muita questão de falar muito do Dr. Paulo Azevedo e Pedro Silva, né? Então, assim, eu acredito que eram os melhores amigos dele. Fora Bartolo... as pessoas, né? Bartolomeu Fernando, meu grande amigo narrador, entrou aqui para dizer: Wellington, Marcela lembra muito Ah, ele. Ô, queria ô, eu. Marcelo, você lembra alguma curiosidade assim? Acabou a Olha caixinha assim, de ó. Adilson? Acabou a Sim, caixinha de Adilson? tem, na verdade, tinha na malinha dele, tinha também tinha isso aqui, que é uma lembrança, não dou, não vendo, não troco, não empresto. É um rascunho do último jogo que ele fez, que foi Sport e Atlético Mineiro, Aí porque eu recomendo a você plastificar, né? eu pensei nisso, é porque assim, eu mexo aí, fico balançada e olha, você não tem noção, faz tempo assim que eu queria fazer alguma coisa, né, antes do Instagram, mas toda vez que eu pegava nas coisas eu ficava balançada e eu não, eu guardava tudo. Aí e tem esse daqui que é o último, né? Que aquele dali era o rascunho, aí ele fazia assim, deixava aqui, colocava a parte de trás os jogadores, né, que ficavam no banco. Era o rascunho dele naquele e esse daqui, entre aspas, o original. Aí eu vou Revista lembrar, Placar. eu vou lembrar André Luiz agora. Atenção você, narrador que está começando agora. Viu que o cara organiza antes a escalação, um esboço para levar para o estádio? É porque tem narrador hoje que chega na hora do jogo, meu Deus do céu, pedindo papel, pedindo caneta. Oh, meu Deus do céu. Se chama O Wellington, organização. Oi. ele era muito organizado. Na época de Copa do Mundo, ele ficava meio que insuportável, assim, né? Porque ele se trancava no quarto que tinha o computador, que na época, né, a gente tinha um computador só para a casa inteira. E aí ele se trancava, descobriu que era computador e impressora, e aí ele ficava pegando todos os times da Copa do Mundo, todos eles, ele imprimia todas as informações de todos os jogadores. O que o jogador gostava de fazer, o nome, como pronunciava, o clube que jogou, o que você imaginar de informação, ele colocava de todas as seleções, não era só do Brasil. Então ficava uma pilha de papel e ele estudava, relia, lia aquilo dali, botava em pasta, né? Ele era muito organizado mesmo. Era aquela coisa, a gente podia falar com ele em qualquer hora, mas na hora que ele estivesse se organizando com coisa de futebol, tinha que ficar calado, ele que chamava a gente para alguma coisa, mas a gente não se atrevia. Adilson era churrasqueiro ou não? Cozinhava alguma Ele coisa? gostava. Então, ele até no início assim, ele não cozinhava nada. Aí depois inventou de fazer uma coisa ou outra, tinha uns tomates recheados, que eu não sei onde ele aprendeu aquilo, mas era uma delícia. Mas ele não era muito assim de cozinhar, não. Ele não sabia muito, não. Ele fazia mais um churrasco assim, normal, coisa normal. Não era nada específico, não. Rapaz, Adilson Couto nasceu em Petrópolis e sua mãe não é brasileira, não era brasileira. Ela era boliviana? Era boliviana. Desculpa, eu tô rindo aqui, que tem a Maria Helena, que tá aqui na live também, ela tá comentando. Ela diga que ele jogava água da janela na gente, porque não era só o porteiro que ele jogava água, não. Ele jogava água nas meninas lá, adorava Leninha, essa Maria Helena, o pessoal do prédio, jogava futebol antes do infarto, né? Jogava futebol com os meninos, voltava todo ralado, brincava com todo mundo. Meu pai era uma figura. E O como foi que ele Luciano também. conheceu sua mãe? Como foi? Ele conheceu minha mãe em Petrópolis. Minha mãe era boliviana e foi para Petrópolis para estudar. E aí eles se conheceram lá e, se eu não estou enganado, 6 ou foram 7 meses depois, eles casaram. Se apaixonaram e casaram lá e na Bolívia, né? O religioso foi na Bolívia. Segundo eles contaram, ela já português fluentemente, não? Ou já morava faz tempo no Qual? Brasil? O português dela Não era entendi. fluente? O português dela era fluente? A Eu época, acho que não, porque até os últimos momentos você conhecia, você via o sotaque. Ela falava bem português, mas o sotaque dela não mudava, não.
Tem um rapaz aí que tá tirando onda comigo, diz que baque é antigo, mas todo mundo entendeu. Dá um baque no rádio. Mas é de Vitória de Santo Antônio essa gíria aí. Ainda tá valendo. Ô, Tá Marcela, valendo, né? me diz uma coisa. Você, no começo da live, falou que teve problemas na questão da, da sua profissão. E eu não vou deixar de falar nesse aspecto também. Essa pandemia, profissionalmente, foi um desastre também para a tua área, né? Isso você já falou. Pessoalmente, o que pesou mais para você? Que lição fica Olha, dessa pandemia? quando começou, quando estourou, eu já me vi naquele susto. Não só pelo que estava acontecendo, embora a gente não tivesse dimensão da gravidade, né? Mas a gente sabia que era algo sério. Mas, assim, tudo eu ia começar naquela semana. Eu ia começar um trabalho novo, eu ia voltar aos meus treinos de hóquei, eu ia retornar à academia, porque eu tinha parado umas 2, 3 semanas para focar no objetivo do trabalho. Então, assim, era aquela semana, eu sou ligada na tomada, eu tenho insônia, eu não durmo, a cabeça não para. Então, assim, você imagina, tudo começando naquela semana, a minha cabeça estava a mil. E, de repente, eu não tenho, entre aspas, não tenho nada, estou trancado dentro de casa, sem trabalho, sem hóquei, sem saber de nada, e eu moro sozinha ainda, né? Só tenho meus cachorrinhos, mas eu moro sozinha. Então, assim, eu não fiquei bem, eu realmente fiquei muito mal. Piorei muito quando soube do Maciel Júnior, quando ele se internou, porque Maciel é um cara que eu amo de paixão, adoro o Maciel, e aquilo, a doença dele mexeu demais com o meu psicológico, demais, a ponto de eu virar à noite dormindo, rezando, sabe? E ele, infelizmente, no período, cada vez piorando mais, e você para e faz, poxa, não é possível, velho, não é possível, não vai acontecer isso com ele. E eu me lembro assim que na noite, como eu disse, eu sou muito sensitiva com essas coisas. Teve um dia que, sabe, eu tava, meu Deus do céu, Maciel não vai aguentar, meu Deus, eu não posso pensar assim, eu não posso pensar assim. E eu me lembro que eu dormi na sala, eu não dormi, né? Eu fiquei acordada na sala com um terço, rezando, 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 e eu rezei tanto, que acho que a última hora que eu me lembro que eu vi eram 7 e pouca da manhã, e as bolinhas do terço ficaram marcadas na minha mão, de tanto que eu rezei. E graças a Deus ele ficou melhor. Eu mandava mensagem para o celular dele, mesmo sabendo que ele não ia ler, eu mandava todo dia, quase todo dia não, mas quase todo dia eu mandava mensagem. Estou passando para desejar que você melhore, essas mensagens, né, de positividade. Inclusive, no dia que ele foi estubado, eu não sabia ainda, eu mandei uma mensagem para ele, até ela salva ainda, e eu botei assim, eu fiz, oi, amigo, tá na hora de acordar, viu? Tua família tá te esperando, teus amigos também, tá na hora de acordar. Aí, quando foi de noite, que eu vi o post lá do Kelvinho, do filho dele, era ele dizendo que Marcelo tinha sido estubado. Nossa, você não tem noção. Foi A uma partir alegria. daí, eu realmente fui melhorando, mas foi difícil, viu? Acho que a lição, né, que você me pare por causa do horário, tá? Que eu sou desorientada nisso. A lição que eu acho que a gente vai tirar, pelo menos eu, que eu já vinha levando para a minha vida, mas é tentar desacelerar um pouco, sabe? Como eu te falei, eu sou ligada na tomada, eu sou agoniada, eu quero tudo para ontem, gosto muito de trabalhar, de fazer as coisas, de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa forçada de barra faz a gente refletir um pouquinho mais em coisas que a gente não dava muito, não é que não dava muito valor, mas às vezes não percebia direito. Então, acho que essa desacelerada vai ficar para mim como lição em tudo. Nesses 4 minutos finais, eu quero fazer uma pergunta que vai ser um pouquinho triste, mas logo em seguida eu quero dar uma animada. Esse último dia de vida do teu pai, como foi? O que é que você tem de lembrança? Eu lembro cada minuto. Até porque o dia do enterro dele, né, que foi no outro dia, foi o meu aniversário. Então, assim, nada pior, né, podia acontecer. Então, eu lembro que ele tinha me pedido meu carro, o carro dele estava quebrado, e ele pediu meu carro, prometendo que 9 horas da manhã ia estar com o carro de volta. Porque ele só ia no cartório fazer não sei o que, 9 horas em ponto ele trazia. Só que deu 9h30, 10h30, 11 horas. Quando foi 12h30, mais ou menos, ele chegou, né? Eu pé da vida com ele, né? Eu perdi todas as visitas. Perdi não, né? Que não tinha agendado, mas eu sabia que à tarde eu ia ter que detonar nas visitas porque eu tinha falhado pela manhã. E eu deixei ele no cartório e até eu passei muito tempo meio traumatizada com isso,
porque eu sempre deixava, minha irmã, minha família, quando eu dava uma carona, eu deixava a pessoa e seguia. E nesse dia eu parei, ele desceu do carro e eu não consegui sair com o carro, fiquei olhando. Ele andando, andando, até entrar no cartório. Ele até virou para trás, deu um tchauzinho e entrou no cartório. E eu nunca mais vi meu pai com vida. Eu fui trabalhar e à noite tinha um jogo de hóquei. E eu estava nesse jogo quando a minha mãe ligou para o meu ex-namorado, né, meu namorado então na época, dizendo que meu pai, falou assim na bucha, dizendo que meu pai tinha sofrido um infarto. Então eu saí correndo que nem uma louca, fui para casa, peguei minha irmã, porque eu não sabia onde era que ele tinha ido para uma policlínica, aquela Mauri Coutinho, que era mais próximo da oficina. E eu fui correndo para lá, para não saber onde era. E aí eu liguei para minha irmã, Paty, fale a verdade, fale a verdade. Aí ela fez, o pai morreu. Então, Nossa. foi assim que eu fiquei sabendo, né? Mas eu preferia do que ficar enrolando, enrolando. Eu odeio isso, eu odeio. Me fale a verdade. E foi quando ela me falou e, enfim, foi terrível. Mas, assim, a ficha só caiu no outro dia, depois É que eu porque, cheguei em porque casa. falaram na época que ele tinha passado mal numa oficina. Eu não entendi. Foi na Cartório ou na oficina? oficina. Na oficina, ele foi buscar o carro dele. Lembra que eu falei que o carro estava quebrado? Aí ele foi buscar o carro dele da oficina. Quando ele chegou, não estava pronto ainda, e ele foi dar um cochilo no carro enquanto o mecânico terminava. Quando o mecânico terminou, que acordou ele, o mecânico disse que ele passou mal, que ele sentiu falta de ar, que ele botou a mão no peito e pegou aquela danada daquela bombinha e apertou no desespero. Só que piorou a situação, né? Ah. Porque ele inalou mais ar. Mas eu acho que no desespero, né? Então os mecânicos tiraram ele do banco do motorista para o passageiro e levaram ele para Mauri Coutinho. Só que ele já chegou lá, já chegou sem vida. Mas foi na oficina que ele faleceu. E para finalizar nossa live, essa live linda, maravilhosa, que você contou muita curiosidade, eu queria saber a emoção quando você, pela primeira vez, teve o privilégio de gritar o NAUTICO no sistema de som do estádio do Náutico. Você era a mulher do jogo. Você era a mulher do jogo. Como foi? Foi um convite da diretoria de marketing no Dia da Mulher. Na hora eu fiz, pô, eu não sou tímida, não tenho vergonha nem nada, não. Mas eu fiz já, não vai rolar, né? Assim, o pessoal me entrevista por causa do hockey, mas eu puxar, grito de torcida, eu falei, não, nada a ver. Só que aí esqueci o nome dele, ele meio que me chantageou, dizendo, não, é bom porque é uma homenagem pro seu pai. Aí pô, eu vou ter que aceitar, né? Aí eu fui, aí chegou na hora, ele fez, não, você escreveu alguma coisa? Eu falei, não tem que escrever nada não, eu falo no improviso na hora. Aí eu fui, puxei, o pessoal gostou, e aí já tem muito tempo. O narrador oficial tá aí, o Luciano Ferraz. E aí, quando ele não pode, ele me chama, lá o pessoal me chama, e eu adoro, não vou mentir, não. Você virou muita emoção. a 12ª jogadora do Náutico. Quando o cara farrapa, é Marcela que é a convidada do Olha, NAUT. e nunca fiz um jogo pro Náutico perder, viu? Todos ele ganhou, ou no máximo empatou, mas nunca perdeu, não. Invicta. Invicta. Marcela, você tem 2 minutos aí para você falar o que você quiser sobre o seu pai e se quiser agradecer alguém, fique bem à vontade, Marcela. Me segurando, né? Para não engasgar. Primeiro eu quero que Queria você primeiro te divulgue. agradecer. Primeiro eu quero que você divulgue que tem, para quem tem saudade de Adilson Couto, você fez um perfil que se chama Adilson Isso. no Instagram. Adilson Diga. Couto, grau, tudo. Como é? Junto? Oh, meu Deus. Só Junto? o 10 que é numeral. Tudo junto. Tá aí, tá o coisa dele aí, mas qualquer coisa entra no meu perfil Cela05 que tem lá. Queria agradecer primeiro a você por ter me convidado aqui para participar dessa live, minha primeira live. Obrigado, privilégio. Aqui. Queria agradecer principalmente por estar divulgando esse Instagram, por falar do meu pai, é sempre um prazer para mim. Meu pai é uma pessoa que vai ser sempre uma pessoa, não só por ser meu pai, mas uma pessoa diferenciada, não só pelo trabalho dele, mas também como pessoa. E eu acho que a gente tem que, eu pelo menos como família, como filha, tenho sempre que estar divulgando e lembrando, né? Não deixando essas lembranças ficarem só no passado. Então, quem quiser aí puder seguir e acompanhar o trabalho, de vez em quando eu fico me segurando um pouquinho para postar, porque dá saudade, mas eu consigo. Obrigada. Ô, Marcela, foi um prazer te ouvir
e a gente vai salvar essa live, vai ficar aí eternamente no Instagram, vai para o nosso canal também no YouTube. Quem perdeu, vai assistir mais tarde. Tenho certeza que você vai assistir novamente a live inteira, porque realmente foram situações que você falou aí que eu mesmo não conhecia e muita gente não conhecia. E era como você falou, eu vou resumir Adilson Couto. Era um meninão que trabalhava com um amor, com a dedicação e com a criatividade, gente.